Glória a Deus, amém, igreja? A graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão também? Amém. Deus ele vai continuar fazendo o que ele iniciou nesse culto. Tempo certo que sua vida será impactada pela palavra do Senhor. E nós seremos nessa noite, sabe, receber uma revelação nova do Senhor para nossas vidas. Nós estamos no ano da nossa vitória gloriosa, amém? A minha vitória gloriosa, a sua vitória gloriosa. Tempo certo que, queridos, a cada mês, a cada dia, a cada culto que nós estivermos aqui, pessoas vão subir, irmãos vão subir aqui neste altar para compartilhar das vitórias gloriosas que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas, amém? Quantos tomam posse dessa palavra? O apóstolo aqui no culto passado, no domingo passado, ele já apresentou a chave aqui do terreno, apresentou, sabe, essa aquisição, e isso é uma vitória gloriosa, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quantos também já têm experimentado de vitória gloriosa na sua vida? Levanta assim a sua mão, agora aponta para ele assim, e o que é que você está fazendo aí que não veio ainda compartilhar com a igreja? Como é isso, irmão? Deus tem feito já a vitória gloriosa na sua vida, você tem vencido, e você não tem, sabe, chamado aqui o apóstolo, meu apóstolo, eu quero compartilhar de uma vitória que o Senhor fez, de que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida, na minha família. Então eu quero desafiar você também a subir aqui e compartilhar. Eu tenho um discípulo que eu já falei, olha, você vai compartilhar, ele está até ali, estou de olho nele. Você vai subir aqui e vai compartilhar do que Deus ele já fez, dessa conquista que Deus fez na sua vida. E nós precisamos compartilhar, queridos, para que a palavra, sabe, ela seja ainda mais firmada no seu coração e no meu coração. É a palavra profética que Deus liberou para nossas vidas esse ano, amém? Então você vem e compartilha, o povo de Deus é abençoado, as famílias são abençoadas, as pessoas, sabem, elas creem ainda mais, elas, sabem, aumentam ainda mais a fé e tomam posse da palavra e, sabem, vivem essa palavra de fato. E elas vêm e compartilham daquilo que Deus tem feito na vida delas. Então nessa noite, queridos, eu quero compartilhar também baseado nesse tema, também baseado naquilo que Deus está nos direcionando, está, sabe, direcionando o Ministério Galileia para estar falando no ano de 2022. Aleluia! Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Josué capítulo 6. Aleluia! Josué capítulo 6. Nós vamos ler o verso 20, 21 e o 27. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado o grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. No versículo 27, assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Vou repetir novamente. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aleluia! Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que assim vai correr também a fama de você, meu irmão, por causa do Senhor na sua vida, pelo que o Senhor ele vai fazer na sua vida. Assim como Josué, assim como foi na vida de Josué, assim também será na tua vida. Vai correr a fama. Fala aí seu nome, fala aí, nome de Jesus, pela fé, fala aí seu nome alto. 1, 2, 3 e... vai correr a sua fama, meu irmão. Esse nome vai correr a fama, porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida.
Aleluia! E aqui, queridos, está a grande chave, porque o Senhor era com Josué, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é na sua vida, porque o Senhor, Ele é presente nesse ministério, e por causa disso, que Deus, Ele vai fazer todas essas coisas por mim, por você. Então nessa noite eu quero falar, querido, sobre o tema como ter uma trajetória vitoriosa. Amém? Quantos querem ter uma trajetória vitoriosa na presença de Deus? Quem não quer? Né? Quem não quer? A pergunta é essa. Quem não quer ter uma trajetória? Todos nós queremos, queridos, em nossa trajetória de vida, ter vitórias, ter coisas para compartilhar, daquilo, sabe, que nós temos conquistado, daquilo que nós, sabe, temos vencido, diante de coisas que nós temos almejado e planejado para nossas vidas. E eu confesso, querido, que não existe, então, essa receita pronta, onde tem o nome trajetória vitoriosa. Mas nós vamos encontrar na Bíblia exemplos de pessoas, de homens e mulheres que tiveram, sabe, vitórias gloriosas em suas trajetórias de vida. Eu poderia compartilhar de vários nomes aqui, de Davi, de Daniel, de pessoas que marcaram as suas histórias, as suas trajetórias de vida. Eu poderia compartilhar de Elias, dos grandes milagres que Elias, sabe, ele fez através, sabe, da glória do Senhor na vida dele. Eu poderia citar o nome de Eliseu, mas o Senhor nessa noite, Ele me trouxe a compartilhar um pouco da vida de Josué. Aleluia! Mas antes que eu introduza um pouco da vida de Josué, eu queria declarar que não tem trajetória vitoriosa sem Jesus. Não existe. Se Jesus, Ele não está na trajetória, se Ele não faz parte da sua vida, se Ele não está ao teu lado, se você não caminha com Ele, se você não serve a Ele, não tem como você ter uma trajetória vitoriosa. Então Jesus, Ele é o ponto-chave, Ele é o centro. Então quando você caminha com Jesus, quando você está na presença de Deus, quando você serve a Jesus, pode ter por certo, querido, que a sua trajetória, ela é vitoriosa. A sua família, ela tem uma trajetória vitoriosa. Os seus filhos têm uma trajetória vitoriosa, porque o Senhor Jesus, Ele faz parte dessa trajetória. Aleluia! Glória a Deus. Então nós precisamos compreender que Ele precisa estar inserido em tudo nas nossas vidas. E Josué foi um desses homens que teve uma trajetória vitoriosa. E eu quero aqui pontuar algumas coisas muito interessantes nessa trajetória de Josué. Então nós vamos entender que Josué, ele foi servo de Moisés, e ele ajudava Moisés em tudo, e fez isso de forma contínua. Ele deu continuidade. Ele não só serviu quando ele saiu do Egito, mas ele continuou servindo, sabe, aquele homem de Deus chamado Moisés, o profeta do Senhor levantado, para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Então quando nós vamos ouvir falar de Josué, nós vamos entender que ele é chamado de servidor, aquele que serve, aquele que está pronto para servir. Aleluia! A segunda coisa é que ele sempre estava ao lado do seu líder. Fala assim para o seu irmão, você esteja sempre ao lado do seu líder. Sabe, ele sempre estava ali. A palavra vai nos revelar que quando Moisés ia fazer determinadas coisas, subir ao monte, fazer isso, Josué estava ali aprendendo, estava ali, sabe, vendo o manifestar de Deus na vida de Moisés. E ele fez isso, sabe, de uma forma muito gloriosa. Ele acompanhava o seu líder. Então, sabe, você que está aqui nessa noite, acompanha o seu líder, acompanha o seu pastor. Sabe, porque quando você faz isso, você está honrando. E, sabe, daquilo que também o seu pastor tem experimentado, do que o seu líder tem vivenciado, também vem para a sua vida. Então, você também vai aprendendo, sabe, a ser, sabe, um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. E Josué estava ali também fazendo isso. Josué também foi aquele em que Deus escolheu para liderar a primeira batalha do povo de Israel no deserto contra os amalequitas. Mas sabe por que Josué ele foi escolhido? Porque ele era um homem que estava disposto a servir.
E quem está disposto a servir, queridos, ele não escolhe o que vai fazer, ele está prontamente dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui para te servir. Se é para fazer isso, eu vou fazer. Não tenho habilidade, talvez não tenha um dom necessário para poder fazer isso, mas eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir com tudo que tenho. Aleluia. Sabe, querido, quando eu cheguei aqui, me colocaram para participar de uma peça que eu suei mais frio que, meu Deus do céu, suava. E aí, meu Deus, participar de peça. Aí, eu me lembro que uma pastora me chamou assim: olha, você vai chegar aqui, vai entrar, vai começar a surrar. Eu falei: vamos lá, vamos surrar o homem. Mas eu estava servindo, queridos. Então, queridos, nosso coração precisa estar pronto para servir na casa do Senhor. E quando nós temos esse coração de servo, pode ter por certo, querido, que na nossa trajetória, ela tem vitórias gloriosas. Assim como foi na vida de Josué. Então esse homem, ele lidera aquela batalha. Enquanto, sabe, Moisés, ele estava lá no monte, com Arão e com Ur, e eles estavam ali intercedendo, Josué estava lá liderando. Olha, Josué saiu do Egito, não tinha nenhuma, talvez, capacidade ou habilidade para liderar uma batalha, para ser, sabe, um general ali, para comandar homens. Mas ele estava ali, pronto, para poder guerrear, para poder batalhar. E ele, sabe, estava ali compreendendo que Deus, sabe, iria fazer, que Deus iria dar a vitória para o povo de Israel. Mas talvez ele não tinha nenhuma habilidade com a espada. Aleluia. A Bíblia também vai nos revelar que Josué, ele serviu totalmente ao Senhor e perseverou nele. Em Números 32, versículo 12, aleluia. Também Josué, ele foi um dos escolhidos para espiar a terra de Canaã. E também foi esse Josué, enquanto 10 que saíram para espiar a terra de Canaã e voltou, sabe, trazendo mais notícias, colocando medo no povo, ele foi aquele que entendeu: olha, não, nos animemos, vamos subir a terra a qual o Senhor tem prometido para nós. Então Josué, ele tinha, sabe, características tremendas. Então ele foi nessa trajetória, aleluia. Ele também foi comissionado para substituir Moisés e ser sucessor dele. E também Josué, ele foi cheio do espírito de sabedoria. Então todos esses eventos, queridos, todos esses eventos que aconteceram na vida de Josué, ainda tinha a presença do grande líder Moisés. Então Josué, ele precisa ter as suas próprias experiências. E aqui eu quero abrir, sabe, querido, algumas aspas para que você possa entender que aquelas experiências que Josué teve ali ao lado de Moisés, foram necessárias para a vida dele, para o crescimento dele. E as experiências que você tem tido e teve até o dia de hoje, na presença do Senhor, sim, são necessárias, sim, são importantes, sim, são lembradas, precisam ser lembradas, mas nós não podemos ficar vivendo as experiências passadas. Nós precisamos nos dispor para viver o novo de Deus para nossas vidas. Porque o que aconteceu foi tremendo, mas o que vai acontecer a partir de agora será sobrenatural. Quantos tomam posse dessa palavra? Aleluia. Então Deus, ele se revela para Josué. Aleluia. E a palavra vai dizer lá em Josué capítulo 1, do versículo 2, Deus falando para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, então chega um momento que Josué, ele entra em um luto pela perda do seu líder. Ele fica, sabe, totalmente abatido, triste. A nação fica em prantos durante 30 dias. Mas o Senhor já tinha revelado para Moisés quem iria assumir agora a liderança e quem seria o sucessor que daria continuidade para levar aquele povo, sabe, até a terra prometida. Mas Josué, ele estava ali preso, cativo, sabe, aquela tristeza, porque talvez ele pensava: como será a partir de agora? Agora eu não tenho mais Moisés ao meu lado, eu não tenho mais esse homem de Deus, e agora como é que vai ser isso? Então o próprio Deus se revela para ele, e isso aqui é tremendo, porque o próprio Deus vai até Josué e fala: olha, Josué, entenda,
Moisés, ele está morto. E agora você precisa dar continuidade no meu projeto para os filhos de Israel. Você precisa agora, pegar esse povo, e levar a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Então, Deus se revela para aquele homem, chacoalha aquele homem, olha, se disponha, Josué, porque foi a você quem eu escolhi. Talvez tem pessoas aqui nessa noite, querido, e eu não quero, aqui, que você me entenda mal, porque nós sabemos que durante a pandemia, muitas pessoas tiveram perdas, e essas perdas são irreparáveis, perda de familiares, talvez perda financeira, no trabalho, pessoas que ficaram desempregadas por causa da pandemia. Muitas coisas se sucederam, e nós temos ainda vivido, um tempo difícil, quando nós falamos, economicamente no nosso Brasil, no país, no mundo. Mas, querido, o que eu louvo ao Senhor aqui por essa palavra, é que o próprio Deus, Ele se revela para Josué, e fala, olha Josué, eu compreendo sim, mas agora você precisa, se dispor, porque é você que vai levar esse povo, a entrar na terra que eu, tenho prometido aos filhos de Israel. Eu quero te dizer nessa noite, querido, talvez por causa de alguma perda que você, que aconteceu na sua vida, você parou, você ficou como Josué, ficou ali, em prantos, e talvez ainda, está vivendo esse pranto, está vivendo esse luto, mas nessa noite o Senhor está dizendo à igreja, se dispõe para viver o meu novo na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aprender aqui que a partir desse momento, quando Deus se revela, para Josué, como ter uma trajetória vitoriosa, assim como Josué teve. Então nós vamos encontrar aqui algumas características que nós vamos aprender, com Josué, a ser esse homem vitorioso na presença de Deus. Aleluia. A primeira coisa, queridos, a primeira característica, aleluia, é que Josué, ele foi um bom estrategista. Fala assim para o seu irmão, meu irmão, seja um bom estrategista. Aleluia. A palavra vai dizer, em Josué capítulo 2, no versículo 1, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Queridos, qual a estratégia que nós temos utilizado? Porque eu tenho visto que o mundo, ele tem apresentado muitas estratégias para as pessoas. Faz assim, desse jeito que vai dar certo, vai por esse caminho que você vai conseguir, ter uma trajetória fenomenal, invista nisso, faça aquilo, entra nisso. E aí, queridos, nós vamos nos enchendo e ouvindo muitas estratégias, mas são estratégias que não têm o direcionamento de Deus para nossas vidas. E nós precisamos compreender, queridos, que existe a estratégia que é direcionada de Deus para a minha vida e para a sua vida, para você vencer. Amém? Existe a estratégia. Então, muitas das vezes nós temos, nos direcionado, ou muitas das vezes nós temos aceitado e tentado, através de estratégias, que Deus não está no negócio. E muitas das vezes temos fracassado, porque não temos buscado a estratégia de Deus. E veja como Josué, ele foi sábio. A palavra de Deus vai dizer que ele estava cheio do espírito de sabedoria. Então quando ele envia espias até aquela cidade de Jericó, ele não manda muitas pessoas, mas ele manda apenas 2. Perceba que essa é a mesma estratégia que Deus tinha dado a Moisés. Quando Moisés ainda estava no deserto, estava próximo, ele manda 12 espias para poder, ir em todas as terras e poder espiar. Mas naquele momento, ele precisava ir para Jericó. Era o ponto de partida, passar o Jordão e ir para Jericó. Então, Josué, ele entendeu ali, e pelo espírito de sabedoria, ele enviou 2 para poder, observar a terra, para poder, conhecer todo aquele lugar onde o povo de Israel, quando entrasse, ele pudesse ir. Então,
Josué, ele teve esse espírito, ele soube ali utilizar a estratégia de Deus. Então ele não fez nada de novo. Aqui eu aprendo algo muito glorioso, que não pode faltar em nossas vidas, querido, a sensibilidade. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, você precisa ser sensível à voz de Deus. Ele foi sensível, ele não se afobou, sabe, ele não se preocupou, ele não ficou turbado, correndo para um lado, para o outro. Não, vamos mandar isso, X, vamos mudar o mesmo número, não. Sabe, ele ali pediu uma direção para Deus, e ali ele envia 2 espias para aquela cidade, porque ele teve a sensibilidade. Você precisa ter sensibilidade de Deus para aquilo que você está enfrentando, querido. Na sua trajetória não pode, sabe, nunca perder a sensibilidade, sabe, de você ouvir a voz de Deus, de você ouvir o Espírito Santo de Deus, e você, sabe, ser direcionado, sabe, pelo Espírito Santo de Deus. Então Josué, ele foi direcionado. Fala assim para o seu irmão: um bom estrategista, ele é sensível para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Às vezes, nos precipitamos e queremos logo vencer. Então, nós muitas das vezes ficamos ansiosos, queremos logo vencer, queremos logo conquistar, queremos logo entrar na terra, queremos logo adentrar na faculdade, queremos logo, sabe, começar a fazer coisas. Mas, queridos, nós precisamos compreender que Deus, ele tem uma estratégia. Uma estratégia para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes temos buscado em A, em B ou C, assistindo, sabe, coisas na internet, nas redes sociais, tentando, sabe, ver uma fórmula, tentando ver algo muito mágico para que, sabe, a minha trajetória seja de sucesso, seja vitoriosa, seja de grandes coisas acontecendo. E vamos buscando isso e muitas das vezes, sabe, perdemos a direção de Deus e não buscamos a estratégia de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que você não precisa procurar fulano, nem Bertrano, nada. Fale com o Senhor e Ele vai te dar a estratégia certa para você vencer. Fale com o Senhor. Se você falar com Deus, com certeza Ele vai te ouvir, Ele vai responder. E Ele vai te dar, sabe, a estratégia certa para você vencer isso que você está passando na sua casa hoje. Esse problema que você tem enfrentado no seu casamento, esse problema que você tem enfrentado com seu filho, esse problema, essa dificuldade que você tem enfrentado lá no seu trabalho, fale com o Senhor e Ele vai te dar a estratégia certa. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando em um local, e quando eu comecei a fazer célula nesse local, eu ainda estava muito novo. Ainda sou novo, igreja, tenho 50 anos não, amém? Uns 20 anos já dá para deixar o pastor alegre. Mas quando eu comecei a fazer a célula naquele lugar, queridos, o inimigo se enfureceu. E tinha uma pessoa que ela era de uma outra, sabe, religião. E ela começou a se levantar contra a minha vida. Ela começou, sabe, a querer, sabe, me machucar. Ela tentou me paralisar. Ela tentou, sabe, com que eu parasse aquele trabalho que eu estava fazendo naquele local. E eu me lembro que eu perseverei. Eu me lembro que muitas das vezes eu ficava triste, abatido, mas no mesmo momento o Espírito do Senhor me animava e eu perseverei naquela obra, perseverei, sabe, em fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado naquela empresa. Eu ainda era jovem aprendiz, mas o Senhor, Ele me deu uma estratégia tão tremenda de fazer uma célula lá. Antes de começar o turno, aí a gente fazia uma oração e eu tinha um momento, vou dar uma palavra aqui rápida. Então era coisa rápida, de 10 minutos, a célula mais rápida do mundo era do pastor Vitor, em 10 minutos, aleluia. Mas eu conseguia fazer. E eu me lembro que um motorista, ele chegou lá pela manhã e estava tossindo muito. E ele era uma pessoa que era bem branca, né, assim, como eu também, como cada tem mais, pastor Kleber também é meio... E aí ele começou a tossir, e o rosto dele começou a ficar vermelho, queridos. E eu fiquei incomodado, eu falei, meu Deus, como eu posso ajudar esse homem? Ele está tossindo, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir desempenhar o seu trabalho. E aquilo ali foi aumentando, e eu percebi que ele já não estava tão bem. E aí eu perguntei, como é que você está? Rapaz, estou com uma tosse aqui.
E aí o Espírito Santo ele me direcionou, vai lá no bebedouro, pega um copo de água, ora, apresenta ao Senhor, depois você vai lá e entrega para Ele. Eu falei, amém, Senhor. E eu peguei aquele copo de água, entreguei a Ele, olha, toma esse copo de água aqui, que depois que você tomar, você vai ficar bem. Creia no nome de Jesus Cristo. E ele foi, tomou o copo de água, depois eu saí, né? Não esperei. E aí depois ele veio, falou, Vitor, rapaz, depois que eu tomei aquele copo de água, que copo de água abençoado foi aquele, a tosse foi embora. A tosse foi embora. Então, queridos, Deus vai nos dando estratégias. E aquela mulher que se levantou para tentar paralisar, querendo ser minha inimiga, e aí Deus foi me mover, olha, você vai fazer uma semana de jejum e oração, se eu não me engano. E eu comecei a orar, a jejuar por ela, ela tentando fazer coisas, sabe, contra a minha vida, tentando lançar coisas contra a minha vida. E quando ela me viu ungindo lá a porta do trabalho, aí que o cão se enfureceu ainda mais. E aí eu continuei perseverando, continuei orando ao Senhor. E aí o inimigo caiu por terra. Aquela que era minha inimiga se tornou a minha amiga. Aleluia. Ora, basuri bicalabalabás. Oh, meu irmão, entenda isso. Davi, ele teve essa mesma sensibilidade. Sabe, ele poderia ali enfrentar Golias e utilizar as armaduras do rei Saul. O rei Saul colocou, toma Davi aqui as armaduras, porque ele olhou para Davi, olha, não tem condições, Davi, talvez de você vencer Golias, então toma aqui essas armaduras. E aí, quando colocou em Davi, Davi ficou todo desengonçado, andando para lá e... Rapaz, não vai dar assim não. Enfrentar um gigante desse, eu sem mobilidade... E sabe, queridos, a sensibilidade como é tremenda. Olha como Davi foi sensível a Deus. Ele falou, olha, com essa armadura eu não vou conseguir me movimentar no campo de batalha. Eu sou pastor de ovelhas, então eu preciso ter mobilidade. E aí, olha, Esaú não vai dar para usar essa armadura aqui não. Para ainda que eu vou pegar os meus instrumentos de trabalho. Ele pega a funda, aleluia. Oh, aleluia, quantos estão compreendendo, amém? Ele pega a sua funda, ele vai lá, escolhe as melhores pedras, para ainda, eu vou contra esse gigante, mas eu vou com aquilo que Deus ele me deu, com as ferramentas que Ele me deu, e eu vou vencer, e o nome do Senhor será glorificado. Use as ferramentas que o Senhor tem te dado, querido. Não busque utilizar outras ferramentas, ou ferramentas que talvez o seu irmão tenha utilizado. Use, porque Deus ele vai honrar a tua vida. E foi assim, quando ele foi para o campo de batalha, Deus, sabe, honrou aquele jovem de uma forma sobrenatural. E ali o nome do Senhor foi glorificado naquele campo de batalha. Aleluia! Então seja sensível à voz de Deus. A segunda característica, queridos, que nós aprendemos aqui com Josué. Ele buscou santificar-se, não só a ele, mas todo o povo. Então, a palavra vai dizer em Josué capítulo 3, no versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nessa trajetória vitoriosa, que você deseja tanto ter na presença de Deus, não pode faltar santidade. E Josué, ele compreendeu isso. Eu preciso convocar o povo, eu preciso, sabe, trazer os filhos de Israel a buscar, a se santificar no Senhor. E a palavra vai nos revelar aqui então que ele diz para todo o povo, santificai-vos, porque a partir de nós fazermos esse ato, amanhã, o Senhor ele vai fazer maravilha no meio de vós. E eu compreendo aqui essa verdade, querido, que não tem como haver vitória gloriosa se não houver santidade. Então fale para o seu irmão, meu irmão, é preciso ter santidade. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 14 ao 16, vai dizer bem assim. Aleluia. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos
em todo o vosso procedimento, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? E aqui, queridos, nós vamos aprender coisas poderosas a respeito da santidade. Então o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: olha, nós não podemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Então nós não podemos, querido, de modo nenhum, permitir que as coisas que antes nos afastavam de Deus, elas sejam presentes na nossa vida. Nós não podemos deixar que o pecado, sabe, ele esteja presente na nossa vida. Porque a palavra vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. Então, se nós somos filhos de Deus, queridos, nós precisamos a cada dia nos santificar. E a santidade, ela anda na contramão do pecado. Fala assim para o seu irmão: a santidade não anda de mãos dadas com o pecado, não. Não anda. Então, sabe, queridos, Josué, ele vai falar isso para o povo. É necessário nós santificarmos para que o Senhor, ele possa fazer maravilhas no nosso meio. E aqui, queridos, também o apóstolo Pedro, ele vai falar que no todo o nosso procedimento, em todo o nosso procedimento, precisa ter a santidade. Em tudo que você fizer, queridos, as pessoas precisam ver Jesus no seu trabalho, naquilo que você está postando nas redes sociais, naquilo que, sabe, aonde você tem andado e como você tem se portado. Nós precisamos entender isso, querido, que a santidade, sabe, ela impacta as vidas de pessoas de uma forma sobrenatural, a partir do momento quando você decide fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então, quando você decide fazer aquilo que agrada o coração de Deus, as pessoas que estão ao seu redor, elas são impactadas, elas veem a sua atitude, elas veem o seu proceder. É o nosso proceder, é o procedimento. É como você tem se portado, é como você, sabe, tem se portado na sua faculdade, é como você tem se portado, sabe, lá no seu trabalho, é como você tem se portado no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. Se verdadeiramente há santidade, se verdadeiramente há a presença de Deus, se verdadeiramente, sabe, as pessoas conseguem identificar que na minha vida e na sua vida existe um homem, existe uma mulher que tem uma comunicação, que tem comunhão com Deus. Aleluia. Então, a santidade, ela não anda, sabe, de mãos dadas com o pecado. Então, sabe, se há pecado, se tem pecado que tem dominado, se tem coisas que ainda está presente, que não tem agradado o coração de Deus, assim como Josué, ele clamou ao povo, proclamou ao povo, nessa noite também o Senhor está falando que deve ser retirado tudo aquilo que tem, sabe, entristecido o coração de Deus. Se você quer ter uma trajetória de vitoriosa, é preciso santificar. Aleluia. Glória a Deus. No Hebreus 12, no versículo 14, vai dizer assim: procurem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Louvado seja Deus. Antes de o povo atravessar o Jordão, era necessário arrependimento. Era necessário o povo, sabe, olhar para dentro de si e fazer, sabe, um raio-x de como estava a sua vida, de como eles estavam na presença de Deus. Talvez seja essa noite, queridos, que nós precisamos olhar como está a nossa vida na presença de Deus. E se verdadeiramente nós temos alegrado o coração dele com nossas atitudes. E se verdadeiramente nós temos, sabe, fazer valer a palavra a qual nós temos pregado a respeito de Cristo. Então, nós precisamos buscar essa santidade todos os dias. Então, como você chegou aqui nessa noite? Como está a sua vida? Aleluia. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, comece hoje a buscar a santificação de Deus na sua vida. Primeiro houve busca por santidade, depois veio as maravilhas de Deus na vida daquele povo. Primeiro veio santidade. Perceba que o Rio Jordão se abriu quando os sacerdotes, sabe, pisaram um pé ali no Rio Jordão com a arca do Senhor, e a Bíblia vai dizer que eles ficaram
mais ou menos a 900 metros, mais ou menos distante do povo, e o povo não poderia se aproximar. Mas quando eles entraram ali, a glória de Deus se revelou para a vida dos filhos de Israel, porque houve santidade. Então o povo viu aquela maravilha, o povo viu o Jordão, sabe, se abrindo, porque houve santidade no meio daquele povo. Precisa haver santidade no meio, sabe, da igreja, no meio da nossa vida, sabe, precisa haver santidade na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos convocar, sim, os nossos filhos. Se nós temos visto, sabe, que ele tem caminhado por lugares que não agradam o coração de Deus, nós precisamos chamar eles, assim como Josué chamou aquele povo. É necessário haver santidade. Aleluia, glória a Deus. E a terceira característica, querido, que nós aprendemos aqui com Josué, para finalizarmos, é que Josué, ele foi obediente à voz de Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué capítulo 5, no versículo 2 e 3. Josué capítulo 5, do versículo 2 e 3. Aleluia. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel, aleluia, em Gibeate Aralote. Glória a Deus, amém? Queridos, o que eu acho glorioso aqui, nessa passagem, é que a disposição no coração de Josué para obedecer. Ele estava disposto a obedecer a voz de Deus. Aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que nasceu, aquela geração que nasceu ali no deserto, eles não tinham ainda feito a circuncisão. A circuncisão era, sabe, queridos, o sinal da aliança de Deus com aquele povo, que aquele povo pertencia exclusivamente a Deus, mas aquela geração, ela não tinha ainda circuncidado. Então Deus, ele se apresenta para Josué e fala: olha, esse povo, ele precisa, sabe, novamente fazer a circuncisão, porque todo esse povo que saiu do Egito, ele não foi circuncidado, essa geração não foi circuncidada, e é necessário eles compreender uma aliança que eu tenho com eles. Então Josué, sabe, ele ouve aquela voz e ele se dispõe a obedecer. Ainda, querido, sabe que muitas das vezes parece loucura para o mundo e para as pessoas que estão à sua volta. Decida obedecer à voz de Deus e você vai prosperar em tudo que você vai fazer. Porque talvez, sabe, querido, algumas coisas, e isso é verdade, isso é fato. Ah, você vai fazer isso, é mesmo? Ah, você não vai deixar de fazer isso? Não, rapaz, isso não. Vamos dar um jeitinho, vamos fazer dessa forma. Não, isso não é pecado, não. Então as pessoas, elas começam, sabe, muitas das vezes a tentar, sabe, lançar para nossas vidas proposta para que a gente, sabe, não obedeça a Deus. Mas nós sabemos, querido, que o nosso manual está aqui, a palavra do Senhor, e que nós precisamos, sabe, ter obediência à palavra de Deus, e nós precisamos, sabe, ter obediência à voz de Deus nas nossas vidas. Então Josué, sabe, ele não se importou talvez com as críticas, ele não se importou talvez com as pessoas falando: olha, Josué, isso já está passado. Não está passado não, isso é presente. Isso é o sinal da aliança que nós temos para com o nosso Deus. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos novamente circuncidar toda essa geração, para que eles entendam, eles precisam receber essa marca e entender que de fato nós pertencemos a Deus. Então ele obedeceu. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Em Hebreus 13, no versículo 17, vai dizer assim: obedecei aos vossos guias
e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Muitas das vezes, sabe, nós temos visto uma grande dificuldade de, sabe, se obedecer aos líderes, aos guias, aqueles que Deus, sabe, eles levantam para ser líderes, para ser pastores das nossas vidas. E nós não estamos, muitas das vezes, dispostos a obedecer aos comandos que eles têm direcionado para nossas vidas. Sabe, eu tenho visto aqui, a cada culto, nós temos falado a respeito da oferta do palácio para Deus. Isso aqui é um direcionamento, queridos, de Deus para nossas vidas, para que a gente possa prosperar de uma forma sobrenatural. Então, sabe, se você ainda não entrou nesse propósito, entre, porque é uma direção que Deus tem dado dos nossos apóstolos para nossas vidas. Então, se é uma direção, se é algo que saiu, sabe, do coração de Deus para nossas vidas, nós não podemos ter dificuldades em receber essa palavra, tomar posse e falar assim: Senhor, esse sou eu que vou contribuir e ser participante de ver um palácio lindo, grandioso e maravilhoso sendo levantado aqui neste lugar, amém? Isso é obediência. Ah, pastor, talvez eu não tenha condições. Sim, queridos, Deus, Ele entende, porque eu sei que talvez pessoas que não trabalham, pessoas que estão aqui, que talvez financeiramente realmente não tem como contribuir, mas só o fato, querido, sabe, de você pela fé vir até aqui, pegar o seu envelope e falar: Senhor, Tu sabes da minha situação, Tu sabes como tem sido a minha vida e a minha casa, a minha família, Tu sabes que muitas vezes até dificuldade para conseguir algumas coisas eu tenho tido, mas pela fé eu pego, porque eu sei que é uma palavra que está sendo direcionada pelos meus líderes, pelos meus apóstolos, pelos pastores dessa igreja, então eu pego, então pela fé, querido, sabe, Deus mover, Ele move em seu favor, e Ele provê todas as coisas. E aquilo que você colocou no seu coração para ofertar, o valor que você colocou para ofertar, Deus, Ele provê. Mas é um direcionamento. Mas não só isso, querido, muitas das vezes são conselhos, são palavras que saem da boca dos nossos líderes, que saem, sabe, da boca, sabe, dessas pessoas que têm sido pessoas que têm velado para a nossa alma. O que é isso? São essas pessoas que têm orado, são essas pessoas que muitas das vezes estão às madrugadas orando, intercedendo pela sua casa, pela sua família. São essas pessoas que muitas das vezes nós não estamos querendo, sabe, ser submissos, nós queremos, sabe, fazer de qualquer jeito, e muitas das vezes quando nós somos, sabe, advertidos, corrigidos, nós saímos como, sabe, as crianças birradas. Poxa, não. Sabe, louve ao Senhor, porque você foi chamado para você, a palavra vai falar que lá em Hebreus, que sobre, deixa eu abrir aqui, eu esqueci a passagem. Hebreus capítulo 11, o Espírito lembrou, amém? Deus, Ele corrige aquele quem ama. Deus, Ele corrige aquele quem ama. Então, se por algum motivo você foi corrigido, foi advertido, olhe pelo lado bom. Deus, Ele te ama. E Ele quer você um crente melhor. Ele quer você, sabe, um crente mais lindo, uma pessoa melhor a cada dia. Então, sabe, seja submisso. Aleluia. A palavra vai dizer, então, que Deus, Ele dá, sabe, a Josué um comando. E o comando era, aleluia, que ele precisava, sabe, rodear a cidade de Jericó. Por 6 dias, cada dia ele daria uma volta, aleluia. E no 7º dia, Josué, ele iria rodear aquela cidade, aquelas muralhas por 7 vezes. E então, quando ele terminasse de rodear aquela cidade 7 vezes, os sacerdotes iriam tocar as trombetas longamente, e todo o povo, quando ouvisse, sabe, aquele som das trombetas, em uma só voz, iria gritar, e o muro da cidade iria cair.
Aleluia. Sabe, queridos, Josué, ele obedeceu piamente. Ele não tirou uma vírgula daquilo que Deus tinha direcionado para ele fazer, para conseguir entrar em Jericó. Ele não mudou nada. Ele não deu jeitinho. Porque muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho para que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Queridos, nós não precisamos dar jeitinho. O que nós precisamos fazer é obedecer, seguir a risca, porque com certeza você vai ser vitorioso nessa batalha. Aleluia! Você vai ser vitorioso nessa batalha. Então Josué fez dessa forma, e todo aquele povo entrou, porque as muralhas caíram. Aleluia! E eu quero profetizar que as muralhas vão cair, e você vai entrar, e você vai triunfar, e você vai celebrar a vitória de Deus na tua vida. Aleluia! Então esse é o tempo que Deus ele vai dar estratégias, instruções necessárias para que você possa aplicar e sair com a sua vitória gloriosa. E eu quero declarar que assim será em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Levante a sua mão. Em todas as áreas. Em todas as áreas, sabe? Vai ter estratégias precisas aí, vindo, fresquinha do céu para a sua vida. Então você vai aplicar essas estratégias, e você vai vencer, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então o Senhor ele te convida a viver isso nessa noite. Quantos querem viver uma trajetória de vitória? Na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Então fica de pé nessa noite. Eu li justamente o capítulo 6, aonde a palavra vai nos dizer que assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Porque aqui ele já tinha entrado em Jericó. Deus já tinha, exaltado o nome dele naquele lugar. E veja que tudo isso que aconteceu na vida de Josué e naquele povo foi uma trajetória que eles foram passando e vivenciando na presença de Deus. Aleluia! Então Deus ele nos mostra aqui que nós precisamos usar as estratégias de Deus. Use as estratégias de Deus. Afaste tudo aquilo que não é estratégia, a não ser a que seja a de Deus para a tua vida. Também busque a santidade e obedeça a voz do Senhor. Eu tenho por certo, querido, eu posso ver aqui nessa noite lindas trajetórias vitoriosas. Pessoas que entraram aqui e que pensaram que a sua trajetória seria assim, dessa forma, de fracasso. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite que a partir de hoje Ele está te convidando a você viver uma trajetória de vitória na presença dEle.